Seu vizinho tem planos ocultos sobre você, abra isto antes que ele haja. Querido filho, se você acredita em anjos, comece este vídeo e assista-o na íntegra. O anjo diz: meu filho amado, ouça-me agora com toda a força da sua alma. Pois as palavras que fluem em seu espírito não são palavras comuns. Elas não nascem de pensamentos humanos. Elas são carregadas pelo sopro da eternidade, forjadas no fogo da verdade divina e faladas em sua vida porque a hora é urgente. O momento é crítico. O inimigo se aproximou, mais perto do que você imagina, e o tempo está passando mais rápido do que você pensa. O céu está observando. Vimos os sussurros pelas suas costas, os olhos que olham para você com um sorriso por fora, mas calculistas por dentro, os movimentos sutis ao seu redor que você não conseguia detectar até agora. Meu filho, é por isso que o próprio arcanjo Miguel foi enviado para ficar à beira da sua morada. Sua espada desembainhada, suas asas estendidas, sua presença brilhando com uma luz que o inimigo não pode suportar. Ele é você. Você está aqui porque sua segurança está em dúvida, seu destino está ameaçado e a guerra espiritual chegou à sua porta. Michael diz: eu ordeno que você abra isto agora mesmo. Não ignore, não demore, não conte a ninguém, pois aquele a quem você pode recorrer pode ser o mesmo que carrega a sombra contra você, seu próximo. Sim, quem sorriu para você, talvez o tenha cumprimentado educadamente, talvez tenha fingido ser inofensivo, tem intenções que não são de Deus. Ele está observando, esperando, calculando o momento de agir, mas o céu se recusa a deixá-lo entrar nisso sem perceber. Você é valioso demais, escolhido demais, ungido demais para ser vulnerável às maquinações das trevas que se escondem à vista de todos. Meu filho, você precisa entender uma coisa. Nem toda pessoa que parece próxima é enviada por mim. O inimigo também envia pessoas. O inimigo as veste com cortesia, as envolve em charme e as deixa ficar apenas o tempo suficiente para ganhar sua confiança. E uma vez que confiam em você, procuram maneiras de penetrá-lo. Nem sempre com uma arma na mão, mas com informação, influência e interferência nos planos que tenho para você. Aquele que vive mais perto de você fisicamente nem sempre é aquele que carrega a luz do céu dentro de si. E aquele que acena do outro lado da cerca ou o cumprimenta com uma palavra gentil pode ser aquele que tem estudado suas padrões, ouvindo suas fraquezas, esperando o momento perfeito quando você menos espera que ele haja. Mas, meu filho, não permitirei que você seja pego de surpresa. Não permitirei que o inimigo pense que pode enganar o Deus que criou o próprio tempo. É por isso que, há dias, Michael está inquieto. Sua vigilância sobre você tem sido intensa. Ele tem observado sua casa, andando de um canto a outro em sua habitação. Seus olhos perfuram a escuridão, seu espírito alerta a cada movimento demoníaco em sua atmosfera. E ontem à noite, enquanto você dormia, o céu ouviu uma leve ondulação, uma mudança no reino invisível. Conforme as intenções de seus vizinhos se cristalizaram, eles cruzaram um limiar em suas mentes, uma linha que nunca haviam cruzado antes. Eles começaram a imaginar a ação que tomariam. Eles começaram a imaginar o efeito que isso teria sobre você. E naquele momento, os sinos de alarme do céu dispararam. A ordem correu pelos corredores da eternidade. Sem demora. É por isso que estas palavras chegaram a você neste exato momento. Não ontem, não amanhã, mas agora, pois o plano está ativo e o momento de agir espiritualmente é imediato. Michael diz: Filho do Altíssimo, falo com você sem véu, sem demora, sem hesitação. Já caminhei pelo fogo por almas antes, e farei o mesmo por você. Lutei pelos corpos de profetas, lutei em reinos que você não pode ver. E eu lhe digo agora que a sombra que paira perto de você não é pequena. Ela é deliberada, ela é paciente, mas cometeu um erro, revelou sua intenção aos ouvidos do céu. Você sabe o que isso significa? Significa que agora temos a vantagem. Significa que o elemento surpresa não é mais seu. Mas para mantermos essa vantagem, você deve ouvir exatamente o que eu lhe instruir. Você deve manter isso entre você e o Deus que o protege. Não os confronte na carne,
pois esta não é uma batalha da carne. É uma batalha do Espírito. Confronte-os em oração. Corte a influência deles na adoração. Desarme-os com a autoridade que lhe foi dada em nome de Jesus. E o mais importante, não abra a porta, literal ou espiritualmente, com confiança descuidada. Meu filho, sua vida é um testemunho que o inferno quer silenciar. Você suportou tempestades nas quais outros teriam se afogado. Você sobreviveu a traições que deveriam tê-lo deixado sem esperança. E, no entanto, aqui está você, respirando, esperando, crendo, seguindo em frente. Você sabe por que o inimigo o odeia tão persistentemente? Porque sua resistência é uma ameaça à narrativa deles. Porque cada vez que você se levanta, você faz o céu se alegrar e o inferno tremer. E agora o inimigo acredita que, usando alguém próximo a você, ele pode contornar suas defesas espirituais. Mas o céu diz: não desta vez, não sob meus cuidados. Não enquanto a espada de Miguel estiver desembainhada. O perigo nas intenções do seu vizinho não reside apenas no que ele quer fazer, mas no efeito dominó que isso pode causar. Eles não estão pensando apenas em si mesmos. Há alguém por trás deles, sussurrando em suas almas, alimentando-os com mentiras, convencendo-os de que você é o obstáculo para algo que eles desejam. O inimigo sempre trabalha acorrentado. Uma pessoa influenciada por outra, até que a corrente retorne ao abismo. Mas essa corrente está se rompendo agora. Enquanto você lê estas palavras, anjos estão se posicionando ao redor de sua casa, formando uma barreira de luz. Cada sombra enviada a você colidirá com essa luz e se dispersará. Cada palavra dita em segredo será demolida e exposta. Cada plano contra você ruirá antes que possa tocá-lo. Esta é a promessa do Senhor que o ama imensamente. Miguel diz: não estou aqui para assustá-lo. Estou aqui para prepará-lo. O medo é a ferramenta do inimigo. A preparação é um presente do céu. O que você fizer nas próximas horas importa. Não compartilhe seus planos mais profundos em voz alta, onde outros possam evitá-los. Cuidado com sua agenda. Desconfie de convites repentinos ou gestos inesperados de pessoas em quem você não confia completamente. E acima de tudo, mantenha seu coração em constante diálogo com Deus. Quanto mais você falar com Ele, mais Ele o alertará em tempo real quando algo não estiver certo. Haverá momentos nos próximos dias em que você sentirá uma atração estranha em seu espírito, como se devesse mudar de direção ou dar um passo para trás. Ouça essa atração. Sou eu quem o guia. Eu não perco um detalhe. Eu vejo os passos daqueles que caminham em sua direção com luz e daqueles que caminham em sua direção com sombras. E eu não permitirei que a sombra o alcance. Se você permanecer em sintonia com a minha voz, filho, há mais que você precisa ouvir, e eu não me conterei. Michael diz: eu vi o que eles escondem quando chegam em casa e conversas quando pensam que ninguém os está observando. Escute, você precisa entender que eles não falam de você como falam quando você está por perto. Eles carregam a inveja como uma sombra em seus corações. Um ciúme que nem eles mesmos conseguem explicar e que o inimigo achou útil. O que começou como um pequeno pensamento se tornou uma semente que criou raízes. E quando essas sementes são regadas com os sussurros do inimigo, elas se transformam em ações sutis no início, depois mais ousadas. Esse é o perigo. É por isso que eu imploro com urgência ao seu espírito. Agora você não está apenas imaginando. Você está decidindo. Você se lembra de como às vezes se sentiu desconfortável sem saber o porquê? Aqueles momentos em que você passava por eles e sentia um arrepio ou um peso inexplicável. Não foi coincidência. Foi o céu sinalizando ao seu espírito para ficar alerta. Todo seguidor de Deus recebeu esse alarme interno. Mas, com muita frequência, meus filhos o descartam como imaginação. Filho, seu espírito sabe antes da sua mente. E eu, Michael, estou aqui para confirmar que foi real. O desconforto era real, o peso era real, e o motivo é real. O tempo de se perguntar acabou. A hora de agir com seu espírito é agora. Se você quiser doar ou demonstrar sua gratidão, pode dar um super obrigado de até $100.
Deus diz: meu filho, você não deve reagir com raiva ou medo. Eu não lhe enviei. Este aviso foi enviado para deixá-lo em pânico. Eu o enviei para que você pudesse se preparar. Eu ainda sou seu escudo. Eu ainda sou sua torre forte. Eu ainda sou aquele que fecha a boca dos leões e separa as águas para os meus escolhidos. Não olhem para a magnitude da ameaça. Olhem para a magnitude do seu Deus. Não estou pedindo que se escondam de terror. Estou pedindo que mantenham a autoridade. Mas parte de manter a autoridade é saber quando ficar em silêncio e quando falar. Neste momento, o silêncio é a sua proteção no natural e a oração é a sua arma no sobrenatural. Michael diz: há uma razão pela qual eu disse para vocês não contarem a ninguém. Vocês acham que sabem em quem podem confiar, mas esta situação tem nuances. O inimigo colocou ouvidos em lugares que vocês nem suspeitariam. Até mesmo uma palavra dita inocentemente pode viajar mais rápido do que imaginam. E antes que vocês percebam, aquele que vocês pretendiam manter em segredo estará ciente de cada movimento seu. Este não é o momento de gritar. Este é o momento de ouvir instruções particulares do céu. Eu os guiarei passo a passo, e vocês saberão o que fazer em seguida. Não apenas pela lógica, mas pela inspiração divina. Meu filho, há algo mais que você precisa saber sobre as intenções do seu próximo. Não se trata apenas de você. O que eles tentarem fazer afetará o seu caminho, suas oportunidades e até mesmo as daqueles conectados a você. É por isso que o céu leva isso tão a sério. O inimigo acredita que, ao atacá-lo, pode causar danos à vida daqueles que você ama, daqueles que o admiram e daqueles cuja fé é encorajada pelo seu caminho. A estratégia do inimigo é sempre maior do que o momento. Mire nas gerações, mas também na minha, diz o Senhor. Minha estratégia para sua vida foi escrita antes de você nascer, e nenhum plano das trevas a apagará. Eu vejo o momento exato em que você decidiu cruzar a linha. Eu vejo você parado em uma sala, andando de um lado para o outro, falando consigo mesmo em voz baixa, convencendo-se de que o que está prestes a fazer é justificado. A escuridão lhe deu razões distorcidas que parecem lógicas para você, mas são veneno para a verdade. Você acha que tem algo que eles deveriam ter tido. Você acha que está em um lugar onde eles estavam destinados. Você acha que suas bênçãos vieram às custas deles. São mentiras, mas eles as aceitaram. E quem acredita em uma mentira agirá como é necessária. Agora, Miguel diz: você não está sozinho nisso. Pedi reforços. Enquanto você lê isto, outros anjos estão entrando no perímetro ao seu redor. Suas asas estão estendidas, seus olhos fixos e eles têm a força para repelir a onda antes que ela o toque. Você pode não vê-los, mas sentirá uma mudança. A atmosfera ao seu redor parecerá mais leve às vezes, mais pesada em outras. Este é o sinal de que um choque espiritual está ocorrendo. Não tenha medo quando sentir o peso. Isso significa que o inimigo está tentando avançar, mas não consegue passar. Não se surpreenda quando sentir uma paz repentina. Isso significa que os repelimos mais uma vez. Essas mudanças não são aleatórias. São os vestígios de uma guerra travada por você. Deus diz: meu filho, peço seu consentimento. O céu luta por você, mas seu consentimento sela a vitória. Quando você ora, mesmo com uma simples oração, você está assinando a autorização do céu sobre sua própria vida. Diga-me agora: Senhor, eu concordo com a sua proteção. Eu concordo com o seu plano. Eu rejeito todo o plano das trevas. Estas palavras não são em vão. São declarações que enfraquecem o controle do inimigo. A batalha é vencida no espiritual muito antes de se manifestar no natural. E a sua voz é uma arma. Michael diz: tem um detalhe mais urgente para compartilhar, e você deve recebê-lo sem demora. Há um pequeno objeto aparentemente inofensivo, que seu vizinho tem guardado. Está conectado com a intenção dele em relação a você. Não é o objeto em si que tem poder, mas o que ele representa. Eles pretendem usá-lo como uma chave, seja literal ou simbólica, para interferir em algo seu. Não revelarei tudo neste momento, porque o Senhor decidiu reter certos detalhes até o exato momento.
Mas quando for revelado, você o reconhecerá instantaneamente. E quando o fizer, saberá a verdade desta mensagem sem sombra de dúvida. Filho de Deus, você deve manter seu espírito firme. O inimigo quer que você seja abalado para que faça movimentos rápidos e despreparados. Não fique firme. Ore antes de dar um passo. Observe antes de falar. Ouça antes de responder. O céu está falando alto agora, mas nos próximos dias, sussurros serão tão importantes quanto gritos. Falarei com você com pequenos empurrões, com pensamentos. Momentos fugazes que parecerão seus, mas que são divinamente plantados. Responda a eles sem pensar demais. É assim que você passará por isso sem um arranhão. As próximas horas e dias são cruciais. O céu já mapeou a rota para você, e a luz em seu caminho não se apagará. Você não está indefeso. Você não é vulnerável. Vocês estão cobertos, protegidos e estimados por aquele que os chama pelo nome. Nenhuma intenção do próximo, nenhuma conspiração do inimigo, nenhum sussurro das trevas reescreverá a história que escrevi sobre vocês. Fiquem perto da minha voz, e verão o plano dele se dissolver diante dos seus olhos. Meu filho amado, falo com vocês agora com a urgência do próprio céu. Este não é o momento de adiar, duvidar ou questionar se vocês são. As palavras são para vocês porque são. Eu, o Senhor, seu Deus, vi o que está oculto e ordenei ao arcanjo Miguel que o trouxesse à sua atenção sem hesitação. Esta mensagem não é comum, não é casual, não é algo que vocês devam deixar para depois. É uma emergência e estou lhes dizendo claramente, não a ignorem. O arcanjo Miguel está ao seu lado agora. Com sua espada desembainhada, asas estendidas, seus olhos brilhando com a luz da verdade divina. Sua voz ressoou no reino espiritual, chamando seu nome com tanta intensidade que todos os anjos no céu pararam para ouvir. Eu ordeno que você abra seu coração para esta verdade agora mesmo. Não conte a ninguém. Isso é muito sério, porque algo está se formando nas sombras, algo que você ainda não consegue ver com seus olhos físicos, mas é totalmente visível à visão espiritual que dei aos meus anjos. É o seu vizinho, não apenas a pessoa que mora ao seu lado, mas alguém que se posicionou perto o suficiente para observá-lo. Perto o suficiente para sorrir quando você olha para ela. Perto o suficiente para fingir ser inofensiva, mas por dentro abriga intenções que não são puras. Essa pessoa tem observado, calculado, esperado o momento que pensa que a beneficiará. Você precisa entender que o inimigo frequentemente age por meio de pessoas que parecem comuns, familiares, até amigáveis. Mas eu, o Senhor, sondo o coração. Eu vejo além das aparências. Eu vejo os pensamentos íntimos que eles não compartilharam com ninguém. Eu vejo as conversas que eles tiveram em suas mentes. Os planos que eles têm tecido como uma teia. Eles acham que o plano deles é invisível para você. Mas nada está escondido de mim. Você sentiu isso, não é? Aquela sensação de desconforto quando você os pega olhando para você de uma forma que não condiz com suas palavras educadas. Aquele peso estranho quando você está perto deles, como se o próprio ar tivesse mudado. Aquela voz silenciosa dentro de você que diz que algo não está certo. Não foi sua imaginação, foi meu espírito te alertando, te incentivando a prestar atenção. As táticas do inimigo são sutis, nunca se apresentando como perigo até o momento em que atacam. É por isso que o arcanjo Miguel te incentiva neste momento. Ele viu seus movimentos no reino invisível e sabe que o que eles carregam dentro de si pode te prejudicar se não for cuidado. A ordem de Miguel para abrir isto antes que eles ajam não tem a ver com papel físico, mas sim com abrir seu entendimento, abrir seus olhos, abrir sua consciência espiritual agora, antes que seja tarde demais. Não deixe o medo me pegar porque eu, seu Deus, estou com você. Eu já coloquei anjos ao redor de sua casa, seu corpo e alma. Agora mesmo, o arcanjo Miguel desenhou um círculo de fogo ao redor de sua morada que nenhuma força de a escuridão pode atravessar sem a minha permissão. Você está seguro sob a minha proteção, mas a segurança vem com a obediência. Eu o protegerei, mas também peço que ouça, haja com sabedoria e permaneça em oração.
A agenda oculta do seu próximo não é simplesmente um ato de curiosidade. É algo que pode interferir no destino que planejei para você. Eles têm conversado com outra pessoa sobre você, fornecendo-lhe informações discretamente, na esperança de distorcer seu nome ou obter acesso a algo que você possui. Sejam seus recursos, sua paz, sua alegria ou seu espaço pessoal, o desejo deles não nasce do amor. Nasce da inveja, da frustração e da influência espiritual de forças que não vêm de mim. Mas ouça-me agora: o que o inimigo planeja para o mal, eu transformarei em seu bem. Eles pensam que estão agindo em segredo, mas estou revelando cada detalhe a você através desta mensagem. Farei com que seus planos ocultos desmoronem antes que eles possam dar o primeiro passo. Causarei confusão em seu conselho, destruindo todos os acordos que fizeram contra você. Eu cortará toda a fonte demoníaca que alimenta seus pensamentos. No entanto, meu filho, você não deve reagir com raiva. Você não deve confrontá-los de forma imprudente. Você deve permanecer imóvel no físico mas ativo no espiritual. Ore por eles, não para que seus planos deem certo, mas para que seus corações sejam tocados pela minha luz. Porque ninguém que verdadeiramente me conhece pode continuar na escuridão. Eu o convido a um estágio mais profundo de consciência. Nos próximos dias, darei a você sinais, pequenos, mas inegáveis, que confirmarão o que estou lhe dizendo agora. Você ouvirá uma frase dita inesperadamente, e isso fará seu coração disparar. Você notará uma mudança repentina no tom ou na linguagem corporal deles quando falarem com você. Você verá um objeto ou papel específico em sua posse que parecerá não relacionado, mas terá um significado que você entenderá mais tarde. São confirmações minhas de que estou revelando a verdade. O arcanjo Miguel está de guarda, mas também intercede por você em meus átrios. Sua oração não é apenas para sua proteção, mas para seu discernimento. Ele sabe que este momento não é apenas sobre parar o dano, mas também sobre ensiná-lo a ver além do visível, a confiar na voz mansa e suave que o tem guiado. Sei que isso pode perturbá-lo, mas que a minha paz repouse sobre você. Quando digo para ter certeza, não é para minimizar o perigo, mas para lembrá-lo de que estou no controle total. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, não por acidente, nem por acaso, mas porque sou seu defensor. A razão pela qual você está recebendo esta mensagem agora é porque não quero que você seja pego de surpresa. O inimigo frequentemente tenta atacar quando meus filhos estão distraídos, cansados ou focados em outras batalhas. Mas eu interrompo seu dia, seus pensamentos e sua agenda para lhe dizer: não negligencie isso. Mantenha sua guarda espiritual elevada. Esteja atento ao que você compartilha, para onde está indo e em quem você confia nos dias que virão. Há momentos em que o silêncio é sua arma mais poderosa, porque o silêncio mantém o inimigo na dúvida. Meu amado, coloquei algo precioso em você, sua fé, seu chamado, seu destino. E isso é por isso que o inimigo usa pessoas próximas a você para tentar atrapalhar você. Mas, como eu já disse antes, eu nunca te deixarei ou te abandonarei. Mesmo quando o coração das pessoas se volta contra você, meu coração está sempre com você. O arcanjo Miguel observa cada movimento seu, e eu dei a ele autoridade para intervir instantaneamente se alguma ação for tomada em sua vida contra. Quero que você tenha confiança de que, embora esta mensagem seja urgente, não é um chamado para pânico. É um chamado para preparação e oração. Mantenha sua mente clara, seu coração puro e seus olhos em mim. Esta noite, antes de descansar, quero que você ore estas palavras em voz alta: Senhor, exponha e desmantele todo plano oculto contra mim. Cerque-me com sua luz e sua verdade. Cele meu lar, minha mente e meu coração com o sangue de Jesus. Coloque seus anjos ao meu redor. Que nenhuma intenção maligna se aproxime de mim. Quando você orar isso, tenha certeza de que o céu responderá instantaneamente. Miguel fortalecerá sua proteção ao seu redor, e eu comece a mudar as circunstâncias de maneiras que você ainda não consegue ver. A pessoa cujas intenções estão ocultas, você se verá incapaz de agir. Você pode até se retirar repentinamente como se nada tivesse acontecido. Essa é a minha mão em ação.
Você não está sozinho. Você não está indefeso. Você não está em perigo sem proteção. Eu sou o Deus que vê o fim desde o princípio, e já o marquei como intocável pela mão do inimigo. Confie em mim, ande. Aproxime-se de mim e mantenha seu coração aberto à minha orientação. O próprio fato de você estar lendo isso agora é prova de que estou falando diretamente com você. Não conte a ninguém sobre esta mensagem. Não porque eu queira que você fique isolado, mas porque palavras prematuras podem enfraquecer a proteção divina. Há assuntos que devem ser discutidos em oração antes de serem falados. Este é um deles. Fique quieto, meu filho, e lembre-se de que eu sou Deus. Você está seguro. Você é amado. Você está protegido. E nenhum plano oculto contra você prevalecerá. Meu filho, ouça estas palavras com todo o seu coração. E não as leve de ânimo leve, pois o céu permitiu que esta mensagem chegasse a você neste exato momento por uma razão além da sua imaginação. Deus diz que é uma emergência. Não ignore. Esta não é uma mensagem para olhar e esquecer. Esta é uma intervenção divina, uma interrupção sagrada no seu dia porque algo oculto está se movendo no invisível ao seu redor. O próprio arcanjo Miguel apareceu e disse: eu ordeno que você abra isto agora mesmo. Não demore, não compartilhe isto com ninguém, pois é muito sério. Seu vizinho tem uma agenda oculta para você, e você deve ouvi-la antes que ele haja. Mesmo agora, o Espírito de Deus o protege como um escudo de luz envolvendo sua mente. Seu lar e seu tudo dará errado quando você permanecer sob a sombra de Deus. Mas você precisa saber o que o céu está revelando para que esteja ciente, preparado e fortalecido para permanecer firme. Os planos que foram secretamente formados contra você não prosperarão. Mas você não deve ignorar o aviso, porque a maior arma do inimigo é convencê-lo de que não há nada com que se preocupar até que seja tarde demais. Deus diz: eu observei desde o princípio e vi o que foi sussurrado quando você não estava presente. Ouvi as palavras que nunca chegaram aos seus ouvidos, mas chegaram aos meus. E agora estou lhe enviando esta palavra urgente porque o tempo da ignorância acabou. A temporada da cegueira está chegando ao fim. Não permitirei que você ande despreparado quando o perigo está tão perto. O arcanjo Miguel está como um guerreiro à sua porta para o reino espiritual, segurando sua espada de luz divina, declarando que nenhum mal cruzará o limiar da sua vida a menos que você abra a porta para ele de bom grado. Ele vê além do natural, nos motivos, desejos e conspirações silenciosas daqueles que apresentam sorrisos, mas abrigam inveja, ganância ou ressentimento oculto. Seu próximo tem uma intenção que não está alinhada com a vontade de Deus para você. Eles podem parecer gentis, até prestativos, mas há uma sombra em seu coração que está lhe perturbando. Isso não é para incutir medo em você, mas para abrir seus olhos para andar com sabedoria. Deus diz: sua segurança não está em fingir que está tudo bem quando não está. Sua segurança está em ouvir a minha voz, obedecer às minhas instruções e permitir que meus anjos atuem em sua vida. É por isso que você está lendo isso agora, neste exato momento. Não é coincidência, é o timing divino. Se você tivesse recebido esta mensagem antes, poderia tê-la ignorado. Um pouco mais tarde, você poderia não estar preparado. O Espírito de Deus lhe mostra uma imagem, uma cena sua em casa, vivendo sua vida normal, e lá fora, alguém está olhando para você com olhos que transmitem pensamentos que você não consegue ouvir. Mas o céu ouve cada pensamento. Todo plano concebido nas trevas é visto em plena luz diante do trono de Deus. A intenção oculta deste vizinho é como uma semente que ele vem regando silenciosamente, esperando que cresça e se torne algo que o beneficie, mas que lhe prejudicará. O arcanjo Miguel diz: não confronte de forma imprudente. Não revele a eles o que você sabe. Simplesmente observe, ore e siga as instruções que Deus lhe der. Cada ação que você tomar a partir de agora deve ser guiada pelo Espírito. Pois este é um momento em que a precisão importa. Um passo em falso pode dar vantagem ao inimigo, mas um passo obediente pode desmantelar todo o plano contra você. Deus diz: vou expor o que está oculto, mas você deve estar atento.
Mostrarei sinais, pequenos detalhes quase imperceptíveis, como a maneira como olham para você, as perguntas que fazem, as ofertas que fazem. Haverá momentos em que seu espírito se sentirá inquieto na presença deles, e essa é a minha voz interior dizendo para você prestar atenção. Você não deve compartilhar esta mensagem com ninguém ao seu redor, porque a mesma pessoa de quem o céu o avisa pode ouvi-la através de outros e ajustar seus planos para se esconder ainda mais. Isso é entre você, Deus e os anjos designados a você. Se você seguir minha, por exemplo, diz o Senhor, não apenas você estará seguro, mas intenções ocultas serão revertidas, e o que pretendia prejudicá-lo se tornará um testemunho da minha proteção. Não permita que o medo crie raízes. O medo não é de Deus. Em vez disso, deixe a fé crescer em você. Lembre-se de que você não está sozinho. Os exércitos do céu estão ao seu lado. O mesmo Deus que fechou a boca dos leões para Daniel. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho para Moisés. O mesmo Deus que protegeu Davi das lanças de Saul. É o mesmo Deus que o protege agora. Nenhum vizinho, nenhum inimigo oculto, nenhum sussurro das trevas pode vencer aquele que segura sua vida em suas mãos. Mesmo agora, o Espírito de Deus está orquestrando uma interceptação divina. Conversas estão sendo mudadas, oportunidades estão sendo redirecionadas e caminhos que antes estavam abertos para este próximo estão sendo fechados.